Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Sr. Jorge Mussel, que é presidente do Sindicato do Vestuário de Petrópolis. Oi, Sr. Jorge, como vai? Boa tarde, Carla. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer, mais uma vez, estar aqui nesse programa aí. É de interesse exclusivamente, né, dos trabalhadores, né? Muito importante ter um programa como esse, principalmente na atual conjuntura que nós vivemos. É isso mesmo, seu Jorge. Acho que esse espaço democrático que a gente tem aqui no programa Trabalhador em Foco, em que a gente fala para os trabalhadores de quase todas as categorias, com algumas demandas, hora específica, hora não, é isso mesmo. É um espaço em que a gente tem que valorizar o trabalhador e a sua força de trabalho. Seu Jorge, vamos começar pelo básico para quem está assistindo a gente aleatoriamente na grade da TV Petrópolis, que é o canal 10, via Tech Cable e Speed Fiber. O que é o Sindicato do Vestuário? Então, cara, o Sindicato do Vestuário, ele é um sindicato composto pelos trabalhadores na indústria da confecção em Petrópolis, né? Ou seja, todas as pessoas que trabalham na indústria de confecção, que faz a roupa, que produz a roupa, né? Estamparia, passadeiras, modelistas, pilotistas, enfim, arrematadeiras, né? Empacotadeiras, até a moça que serve o cafezinho, está na indústria de confecção, também ela pertence à categoria, né, do vestuário, que é representada pelo sindicato ao qual eu estou representando, que é dos trabalhadores, e as empresas têm um sindicato patronal, que é o Sindicom. Certo. Há quanto tempo que existe o Sindicato do Vestuário em Petrópolis? Então, o sindicato foi fundado em 1954, né? 54. 54, então ele tem 66 anos já. A Certo. fundação fez agora esse ano em maio, né? Então, é um sindicato, é um dos primeiros também aqui em Petrópolis, acho que o mais antigo é o Têxtil, né? Depois vem algumas, é um sindicato que foi fundado, né, para ajudar os problemas da categoria. No caso do vestuário, antigamente tinha muita alfaiataria também, né? Também abrange, que aqui abrange couro, calçados, né? Alcore com cerço de bolsa, pregador de botão. Então, é uma categoria que engloba tudo isso que faz, né, a nossa roupa, a nossa vestimenta. É importante isso aí. Do calçado, né, até a blusa. Até a máscarazinha hoje em dia, que é muito utilizada, né? As máscarazinhas está sendo muito útil a costureirazinha, coitada. É isso aí. Há quanto tempo que o senhor está no sindicato e há quanto tempo como presidente? Então, eu me engajei no sindicato praticamente quando entrei na categoria, né, em 1990, porque eu vi a importância do sindicato para defender os trabalhadores, né, para você ter onde recorrer. O sindicato, Carla, ele não é de ninguém, ele é dos trabalhadores. Quem faz o sindicato são os trabalhadores, né? Então, sem os trabalhadores não existe sindicato. O sindicato está ali para defender, né, os direitos dos trabalhadores naquilo que ele tem direito. Eu sempre falo isso, né? Não adianta ele vir querer falar comigo uma coisa que ele não tem direito, eu também vou falar com ele que ele não tem direito, porque nós temos direitos e deveres a cumprir, e a empresa andando direitinho e o trabalhador direitinho, é isso que a gente quer de uma relação de emprego e trabalho, né? Então, eu estou aqui desde 1990 como associado, né? Depois passei na diretoria de base como suplente, fui indo até que eu assumi a diretoria como presidente do sindicato. Certo. Qual a estimativa de trabalhadores direto nas múltiplas categorias que fazem parte do Sindicato do Vestuário? Nós temos uma estimativa de 20 mil empregos diretos e indiretos, que dá 14% do PIB de Petrópolis também, é muito importante, né? Então, muita coisa, né? Muita coisa que gera em torno desse ramo da moda aí. Certo. Quantos associados hoje o sindicato tem? Então, cara, isso varia muito, né? Varia muito porque agora com essa pandemia não temos mais como a gente fazer esse cálculo agora certo, né? Que teve a redução de jornada, a suspensão de contrato, então, mas nós sempre mantivemos aí, antigamente, né? Entre 1.000 a 2.000 associados, que é pouco, né? Que seriam praticamente 10% da categoria.
O ideal é ter 15% a 20% da categoria associada, o ideal é ter mais, todo mundo. Mas, enfim, agora é difícil a gente Precisar. declarar isso com certeza, porque tem muita empresa também que está em dificuldade, muito trabalhador que não estão colaborando mais, não estão fazendo seus compromissos, pagando sindicato. Então, o sindicato vive uma pior fase, né? Desde a época da ditadura, isso eu posso te garantir. Mas estamos firmes lutando pelo direito do trabalhador, né? E aí conseguindo aí equalizar os problemas de empresa empregado. Certo. E como é que está a categoria e os trabalhos do sindicato por conta da pandemia? Então, Carla, a categoria com essa medida provisória que agora virou lei 936 do governo, né? As empresas tiveram o privilégio, eu digo privilégio, né? De ser beneficiar dessa medida provisória que virou lei, Sim. Suspendendo o contrato da maioria dos trabalhadores. E alguns que não podiam suspender estavam reduzindo, né, o horário e o salário. Uma parte sendo paga pela empresa na redução, uma parte sendo paga pelo governo. A suspensão, tudo sendo pago pelo governo, com um agravante de ser pago em cima do cálculo do seguro-desemprego. E isso reduziu mais ou menos em 20% o salário de todo mundo que teve seu contrato suspenso, né? Mas, segundo o governo, é para conseguir, né, segurar os empregos. Mas aí isso é uma coisa que é muito Empregos, mais seu Jorge? sensível, né? Olha, Carla, eu não vejo por aí, né? Não vejo por aí não, porque a princípio foi até uma boa coisa, né? Porque a pandemia estava aí, todo mundo tinha que recolher em casa mesmo, né? Mas depois ele estender por mais tempo, sem dar uma garantia total ao trabalhador, certo? Inclusive com algumas regras que vai ter reflexo agora no final do ano, né? O trabalhador vai perder o seu 13º, vai perder o seu início de férias, vai perder o direito ao seu PIS proporcionalmente à suspensão de contrato. Então, foi uma série de coisas que vai acontecer somente com o trabalhador. Não digo que as empresas não deveriam também ser beneficiadas, né, cara? Todo mundo está no mesmo barco. Mas ele só olhou para um lado, não olhou para o lado do trabalhador. Infelizmente, o governo olhou só para um lado, como sempre está fazendo, né? Engraçado que, pegando esse gancho, eu vou dizer que eles bateram tanto na Previdência, dando déficit, vão reformou, deformou, como já falamos no programa várias vezes, né? Sim. Prejudicou demais a classe trabalhadora, inclusive aquele que já tinha 30 anos de contribuição, 35, 33 de contribuição, prejudicou demais, né? Com a desculpa, né, de não ter recurso, não ter fundo, aí ele bota agora uma suspensão em que a empresa não é obrigada a pagar o INSS do trabalhador. E nem o trabalhador não precisa pagar se não quiser. Então, foi uma falácia, está mais provada que aquela reforma trabalhista, reforma da Previdência, foi uma falácia, ninguém fala mais em déficit de Previdência, não vai falar mais custo isso aí, e querem passar agora, como fala o ministro lá ministro da Agricultura não, ministro do Meio Ambiente, né? Querem passar a boiada toda com outras reformas aí, querem mexer agora no imposto de renda daquele classe médiazinha baixa, né? Como a gente se enquadra às vezes nisso aí, né? Querem tirar só da gente em vez de fazer outras coisas que deveriam ser feitas. Mas, enfim, Carla, é isso. Nós estamos lutando, estamos aí e a pandemia tem que ser mesmo combatida. Aqui no sindicato estamos abertos, estamos trabalhando com todo cuidado, álcool gel, máscara, botamos acrílico para receber as pessoas aqui, entra uma pessoa de cada vez, colocamos uma corrente, tivemos que reduzir um pouco o horário de trabalho, não por culpa nossa, mas por culpa da pandemia, mas estamos atendendo todos os trabalhadores e as empresas que nos solicitam alguma ajuda. Perfeito. Agora, a gente veio hoje falar um pouquinho sobre a questão da negociação coletiva do sindicato. E aí queria que você explicasse para quem está em casa e não sabe o que é uma negociação coletiva. Então, cara, todo sindicato ele representa uma categoria. Tem vários sindicatos, né, que representam a sua categoria. Rodoviário, vestuário, têxtil, metalúrgico, enfim. Cada um tem a sua data base, que significa isso, que é a reposição da perca da inflação durante 12 meses. E cada sindicato tem data base num mês diferente do outro, né? Como já foi combinado, melhor lhe cabe esse mês, de acordo com o seu estatuto, com as suas regras, né? Cada sindicato. A nossa data base é a partir de 1º de setembro, ou seja, 1º de setembro de 2020, nós teríamos direito da reposição da inflação, né? De 1º de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2020. Essa seria, né, a nossa reposição de data base. E a gente negocia e grita para conseguir alguma coisa a mais
para não ter só a reposição, né, a inflação não é só aquilo que o governo fala, todo mundo sabe que é bem mais, né, cara? Então, essa que é um dissídio coletivo na database, é essa, é a reposição da inflação dos últimos 12 meses, tentando conseguir cláusulas que beneficiam o trabalhador no acordo coletivo e conseguir um reajuste maior do que foi a inflação. Certo. E como é que foi o passo a passo desse trabalho para a negociação coletiva? Então, nós tivemos algumas reuniões com o sindicato patronal, que é o sindicato que negocia com a gente, né? Fizemos uma assembleia com todos os cuidados com os trabalhadores, colocando a nossa proposta que a gente ia enviar ao sindicato patronal, né? E a dificuldade é imensa, já sempre foi imensa, e esse ano com a pandemia, tu imagina como é que foi a choradeira maior ainda, né? Já é difícil negociar um aumento, né? Um reajuste, você sabe disso, né? Sim. Em todas as áreas, na tua área também não é diferente, né? Não, os seus não é contratos também é muito difícil, né? Então, a gente teve dificuldade imensa por outros sindicatos ter adiado também a sua database, né? Eles chegaram a um acordo com o patronal de ter adiado, então não tiveram reajuste, jogaram para dezembro, uns para janeiro, enfim, cada um negociou como pôde. E eu, graças a Deus, né, nosso sindicato aqui lutando muito, nós conseguimos que o trabalhador do vestuário tivesse um reajuste na sua database, ou seja, a partir de 1º de setembro. Nós conseguimos negociar com o sindicato patronal, a qual também eu agradeço pela negociação, por ter compreendido, né, a dificuldade também do trabalhador, porque não adianta você negociar se a outra parte não ceder também, não adianta nada, né? A negociação tem que ser feita dos dois lados. Então, eles entenderam também a nossa posição também, fizeram um esforço também, os empresários fizeram um esforço também para garantir um aumentozinho mínimo que fosse para a categoria. Certo. E aí, quando a gente fala que houve assembleia, queria que você falasse como é que foi a assembleia com os trabalhadores nesse momento de pandemia. Exatamente, Carla. Então, a assembleia realmente ela pode ser feita, né? Na primeira convocação, você tem que, né, colocar um edital no jornal, convocando os trabalhadores, todos os trabalhadores associados ou não da categoria, a participar da assembleia, no qual vão decidir qual proposta enviaremos para a categoria do vestuário, qual proposta enviaremos ao sindicato patronal. Certo. Não é eu que decido a proposta, é os trabalhadores que decidem. Qual o percentual de reajuste que a gente vai pedir, quais as cláusulas que vamos pedir para eles, enfim. Só que a pandemia ficou muito difícil, né? Nós tivemos pouquíssimas pessoas na assembleia, mas como diz... Foi uma assembleia presencial esse ano? Foi presencial, porque tem que ser... Não tem como ser sem ser presencial. O exercício coletivo, por lei, né, tem que ter uma assembleia presencial. Mas nós tivemos todas as proteções, com máscara, distanciamento, né? Álcool gel na mão, tudo que manda a lei, mas infelizmente veio poucas pessoas, porque a gente entende qual é a situação dessa pandemia. E né? Também tem todo o receio por conta da pandemia. Exatamente. Mas a lei... de profissionais, de trabalhadores estavam na Assembleia. Exatamente. Mas a lei diz que a gente pode fazer a Assembleia na segunda chamada, segunda convocação, bota um horário, vamos supor, 18 horas. Primeira convocação é 18 horas da segunda convocação, com qualquer número legal que tiver lá. Então, se mesmo tiver 2 pessoas, essas 2 vão responder pela categoria inteira. Elas têm autonomia de aceitar ou não, de dizer ou não qual proposta a gente vai levar para o patronal. Não é ideal que todo mundo participasse pelo menos, né? Claro. Ou a maioria absoluta, né? Mas até o momento que nós estamos vivendo, né, Carla, é uma situação que nós tivemos que compreender. Mas, enfim, levamos a proposta patronal e conseguimos fechar uma negociação dentro do possível razoável. O que foi essa negociação razoável, seu Jorge? Conta pra gente. Quanto que foi o índice de inflação? Quanto que o sindicato conseguiu? Houve algum ganho real esse ano para os trabalhadores do vestuário? Boa pergunta, Carla. Então, como sempre, né, negociação é muito difícil, né, e que fica bem claro também que, às vezes, as pessoas não entendem isso, né. Aquilo que o sindicato também, respaldado pela Assembleia, concordar, está valendo, mesmo que for menos que a inflação. Se a inflação der 5%, o cara assinar aqui com 2%, está valendo com 2%. Ele tem representatividade pelos trabalhadores, desde que aprovado em Assembleia, na sua Assembleia aprovar, né. Enfim, então, a responsabilidade do sindicato é muito grande, né. É uma quantidade muito grande. Os patrões sempre ficam puxando para tentar, né, expor os seus prejuízos, né, a sua dificuldade, e a gente expondo a dificuldade maior que tem o empregado, né, cara? Imagina, né, tá ruim para o patrão, imagina para o empregado. É complicado, essa né? Essa balança então, não é uma balança, ela justa. Está muito boa, não é né? justa. A O gente trabalhador entende, né? Está sempre num lugar desfavorável.
A gente entende quem tem, né, indústria, tem muito encargo, mas tem seus lucros no momento certo também, merecidamente. Então, quando tem muito lucro, não divide com o trabalhador. Quando tem prejuízo também, não vou aceitar que divide com o trabalhador, né? É uma coisa mais ou menos justa, né? Sim. Então, a gente só quer que eles tenham uma capacidade de entender a importância do seu trabalhador para a sua empresa, né? Então, esse ano foi, como eu te falei, muitos sindicatos não conseguiram nem negociar, tiveram zero de aumento, deixaram para depois. A gente com muita dificuldade, segundo o INPC, que é o qual a gente usa, deu 2,94 de inflação, tá? É uma coisa muito, muito ruim também, que essa legislação aí do governo agora, Bolsonaro, colocou, né, que é o fim da ultratividade, ou seja, a ultratividade é quando você não negociava, né, todo o seu acordo coletivo, as cláusulas sociais que tem ali, os benefícios das cláusulas para os trabalhadores, eles continuam valendo até você conseguir negociar. Com o fim da ultratividade, quando você não negocia, a partir de 1º de setembro, se você não fechar um acordo, todas as cláusulas conseguidas em qualquer acordo anterior, ela perde a validade. Elas caem, elas caducam. Caducam, você fica sem nenhuma proteção do trabalho. Então, olha bem, né? Um enrosco que está para o trabalhador. É muito difícil, muito difícil. Mais Então, uma vez, o governo federal prejudicando categoricamente e de forma direta o trabalho a vida do trabalhador. Não tem sentido você tirar um acordo que já existe, né? Já existe, desde que o patronal também não se manifeste. Pelo contrário, se está acordado, não vou mexer nisso. A gente quer mexer daqui para frente, é isso que a gente faz. A gente não mexe o que já está acertado. A gente tenta incluir cláusulas novas. Não as antigas, está certo, não tem que mexer nas antigas. Então, foi uma negociação, como eu te falei, difícil para os dois lados, a gente entendendo também, o sindicato patronal também, que realmente a pandemia deu realmente, né, uma quebra geral, né, no capital econômico, poder econômico de todo mundo, mexeu, né, com todo mundo no Brasil. Sim, já existem estatísticas a respeito da redução do PIB no Brasil, o que a gente vai ter de dificuldade no próximo ano, mas o arroz continua caro, o feijão continua caro, a luz não abaixou, então os trabalhadores precisam ser remunerados por suas atividades laborais. Isso aí a gente conseguiu manter as cláusulas anteriores, que tem umas conquistas interessantes para o trabalhador, né? E conseguimos um reajuste de 3% para toda a categoria, quer dizer, acima da inflação, um pouco, mas foi acima da inflação, não ficou abaixo da inflação, não vai ficar abaixo do reajuste do salário mínimo, que é importante, né? Sim. E se você ganha 2 salários mínimos e ganha um reajuste abaixo do salário mínimo, no próximo ano você não ganha mais 2 salários mínimos, você vai ganhar 1,8. Então é importante manter esses 2 salários mínimos. Então, manter pelo menos o reajuste igual ou superior ao salário mínimo. Isso nós conseguimos, graças a Deus. E o piso teve ele teve um reajuste para cima. 3%, deu um valor picado, né, um valor quebrado. A gente conseguiu que esse valor quebrado fosse arredondado para cima, não para baixo. É importante frisar isso também, né? Mal ou bem, não é muito, mas se você cada vez botar para baixo, vai ficando mais baixo. Se você conseguir puxar para cima, ele fica um valor cada vez um pouquinho mais cima. De grão em grão, galinha enche o papo, como fala já dito né, popular. a gíria do popular aí, entendeu? Mas é difícil. Foi difícil. A gente sabe que foi pouco, né? Eu sei que é pouco, eu sei que os trabalhadores necessitam de muito mais, mas eu acho que foi uma vitória no Brasil inteiro. Se você vê qual tipo de negociação conseguiu um reajuste na data base, no próprio dia mesmo, né? Que manteve as cláusulas sociais, né? Foi poucos, muito poucos mesmo, então isso para a gente é uma questão até de orgulho, né? Que a gente lutou, batalhou, não aceitou menos do que a inflação, como eu te falei, né? Não aceitou um reajuste menor, não negociou nada para baixo, nem ficar para o ano que vem, né? Nós conseguimos, através também, como torno a repetir, né? A compreensão e bom senso também do sindicato patronal, que deveria ter um reajuste, conseguimos esse reajuste. Enfim, mas a gente fica triste, cara, vou até botar isso aqui, quando a gente consegue um reajuste, infelizmente, né? A lei determina, eu falo infelizmente, porque a lei determina que seja para toda a categoria. E a categoria não entende que ela tem que pagar o sindicato, para o sindicato sobreviver, para lutar por ela. Participar dessa questão. Participar e contribuir também, né? E contribuir com algum recurso também. Então, infelizmente, a lei também, mais uma vez, é contra a gente. A lei exige que a gente atende a todos. Eu acho que o sindicato atender a todos mesmo, eu também concordo com isso. Mas não exige que todos paguem. Então, é uma coisa meio complicada. E a gente coloca lá que tem que ter um reajuste. Eu boto um desconto mínimo de 2%. 2% sem uma única vez, né? Quando tem reajuste.
a gente coloca um desconto de 2% uma única vez para manter essa luta do sindicato, não deixar o salário cair, não deixar o piso da categoria cair, não deixar de ganhar menos que a inflação, porque tem que ter advogado, tem custo, tudo tem custo. Certo? Tem muito custo nisso tudo aí. Não é de graça um advogado. Ninguém trabalha de graça. Então, entendeu? É complicado. Então, quem tem que arcar com isso é o trabalhador, porque a gente não tem recurso. E aí o patrão fala lá, chega para ele e fala assim, se você não quer pagar o sindicato, você tem 20 dias para levar a carta lá. Não é pagar o sindicato, é você dar aqueles 2% uma única vez do seu salário pelo reajuste que você tem, pelas cláusulas que o sindicato conquistou para você, que são cláusulas que vão trazer benefício ao trabalhador, cara. Então, é difícil, a gente se sente muitas vezes triste de ver as pessoas, em vez de se informar com a gente, vai acreditar no que o patrão fala, que ele tem que dar uma carta para não pagar. Então, eu acho isso muito, muito complicado, né? A própria, engraçado que é a contradição aí, né? O artigo 8º da Constituição Federal, né? Ele fala que todo trabalhador tem que sustentar o seu sindicato para conseguir, né, a sua defesa. Ele fala, isso é constitucional, e você não pode cobrar do trabalhador sem um direito de oposição. Então, isso é uma coisa muito triste, que me deixa bastante triste, né, porque estão indo os próprios, né, Ministério Público, Ministério do Trabalho, às vezes eles vão contra o que fala a Constituição, porque se o sindicato tem direito, o sindicato é participativo, o sindicato consegue alguma coisa para o trabalhador, é claro que o trabalhador tem que arcar com alguma coisa nesse sentido, desde que seja uma coisa viável, né? Eu sei que tem sindicatos que abusava, né? Cobrava 12%, 20%, 10% de 2%, todo, mas nós não, vamos só uma taxinha para manter as despesas mesmo que são necessárias para garantir esse nosso reajuste, Carla. É verdade. Então, nesse ano, mais uma vez, não houve perda de direitos nenhum, nem desses que tiveram que ser renovados agora nessa negociação coletiva. Graças a Deus, não. Tivemos até um reajuste maior um pouquinho. Tivemos uma coisa para cima. E a partir de 1º de setembro, quer dizer, todo mundo agora recebendo hoje ou amanhã, que é o 5º dia útil de outubro, não sei quando vai cair, hoje é dia 6, mas não sei quando cai o 5º dia útil. Hoje é dia 6 de outubro que a gente está fazendo a gravação, daqui a alguns dias esse programa está sendo veiculado. Eu esqueço disso, que às vezes era ao vivo, isso mesmo. Porque a gente fazia ao vivo, né? Era sempre ao vivo na TV, agora com o sistema de pandemia... Esse mês de outubro a gente vai receber o contra-cheque lá com um salário maior, um pouquinho maior, né? Com a sua hora extra um pouco maior, né? Com as suas férias um pouco maior, né? Com o seu 1/3 de férias um pouco maior. Então, isso tudo aí, cara, é benefício para eles mesmo. E a gente conseguiu, como eu te falei, manter os benefícios, que tem alguns que são interessantes, né? Um que são interessantes que a lei fala que casamento são 3 dias de licença, mas fala que são 3 dias, não fala que são 3 dias úteis, né? Então, o cara casou no sábado, é sábado, domingo, segunda. Nós conseguimos botar, né, que agora o casamento, o cara vai ter 3 dias úteis. Então, o cara vai casar agora no sábado, dia 10. Dia 10, ele vai ficar 10, 11, 12, que é feriado, 13, 14, 15. Então, ele vai ter um tempo de descanso, né, pelo seu casamento muito maior. Então, isso aí que a gente conseguiu. Também, mesma coisa para quem, né, para quem recebe vale transporte, o desconto é menor. Então, enfim, são uma série de cláusulas que está no nosso site. Do sindicato, especificamente. Qualquer trabalhador, qualquer pessoa quiser acessar, é só acessar o site do sindicato, www.sindicatovestuário-de-petrópolis.com.br. Está lá em download, está lá em dissídio coletivo, está toda lá as cláusulas com benefícios, né? Tudo foi conquistado, o valor do piso, entendeu? Tudo lá. Nós temos 3 pisos, né? Um piso de costureira de profissionais, um piso de passadeira e um piso de arrematadeira e serviços auxiliares em gerais, né? Todos os 3 pisos estão bem acima do salário mínimo. Quando assumiu o sindicato, esses pisos, 2 que está aqui, o segundo e o terceiro, quando vinha janeiro, o mínimo engolia esses pisos, ou seja, eles passavam a ser o valor do salário mínimo. Então, para mim, isso foi eu tenho isso muito orgulho, dizendo que a gente conseguiu junto aí, né, que o segundo piso e o terceiro não fosse engolido pelo mínimo, coisa que era antigamente. Que ótimo. Né? Sem crítica, antigamente eu falando só o que a gente conseguiu daqui para frente. Porque não é justo. Que seja um trabalho de uma diretoria. Exatamente, não é justo você você tem um reajuste, chegar em janeiro, o mínimo engole o teu reajuste. Aí é complicado, né? Então, tudo bem que o nosso é setembro, o deles é janeiro, mas não pode também engolir. Então, para que vai ter a gente aqui? Então, cara, é isso. Muita dificuldade, muita luta, conseguimos mais uma vez. É legal os trabalhadores... Muita coragem para continuar lutando pelo trabalhador. Isso aí. Então, nós temos um piso hoje em dia, atualmente, passou para R$ 1.350, né? O segundo piso, que é de passadeira, R$ 1.154. E o terceiro piso geral, que é um piso mínimo que pode receber, R$ 1.137, contra R$ 1.045 do mínimo.
né? É uma coisa acima do mínimo, é pouco mais. É pouco, mas já é maior. Se não fosse o sindicato, pode ter certeza que todo mundo estava ganhando no mínimo, até a costureira. Então, o sindicato serve para muita coisa, inclusive para esse tipo de negociação coletiva, né? As pessoas têm que ter consciência sobre isso. Mas no momento que estamos vivendo, né, cara? Tem muita lei contra o trabalhador, muita coisa contra o trabalhador, e estamos aí para defender o trabalhador. Isso que importa. Seu Jorge, mais uma vez, queria agradecer sua disponibilidade de tempo para compartilhar as conquistas do Sindicato do Vestuário com todos os nossos telespectadores. A gente já estourou o tempo e aí queria agradecer mais uma vez. É sempre um prazer conversar com o senhor aqui no programa Trabalhador em Foco. Eu agradeço, cara, agradeço a você pelo brilhante trabalho que você faz aí nesse programa Trabalhador em Foco, que muito engrandece aí, né, a nossa categoria, a categoria de todos os sindicatos que tem aí envolvido nesse projeto, né? Nós estamos a duras penas, você sabe disso também, né? Conseguindo manter esse projeto, mas que a gente acha que é muito valia para os trabalhadores. Já sabe quanto que você aprendeu, que você evoluiu também como jornalista, como pessoa, como eu também evoluí ouvindo esses programas esse tempo todo, né? A gente evolui, a gente vai sempre aprendendo. Então é isso. Eu só quero que o trabalhador entenda que o sindicato ele é feito para defendê-lo, né? Ele é feito para ajudá-lo. Ele não é feito para brigar com a empresa, ele é feito para querer os direitos iguais para os dois lados. É isso que ele tem que entender. Ninguém quer brigar com empresa nenhuma. A gente só quer que se cumpra a lei para os dois lados. Nós somos intermediador da lei, né, cara? Então é importante que ele contribua com o sindicato, que ele tenha consciência, que ele venha perguntar para que se desconta, o que é. Tem sindicato que realmente a gente sabe que já aconteceu muita coisa para trás aí, né? No Brasil, né? Fundaram muitos sindicatos, foi quase 12 mil sindicatos fundados no Brasil. A gente sabe que todo lugar vai ter isso também, né? Vai ter gente que não é legal. Mas essa fase já passou, está passando. Tem pessoas boas vindo do sindicato, pessoas novas, pessoas interessadas a lutar, lutar e lutar. Porque só a luta significa o homem, né? Lutar sempre, né? Vencer talvez, mas desistir jamais. Isso mesmo, seu Jorge. Obrigada de verdade, foi um grande prazer conversar com o senhor. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.